Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como você está, professor Paulo Gomes, professor Fernando Santana? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Muito boa noite, professora Elza, professor Paulo, muito prazer. O prazer é nosso estar aqui, o prazer é meu estar junto com vocês nessa noite. Obrigada por vocês aceitarem o convite de participar dessa live, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, quantas pessoas estão ao vivo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou pegar o celular para acompanhar. Vamos dar uma olhadinha quem está aqui conosco, tá? Vamos lá. Só conhecer. A Rita Pereira está conosco, Andréia, Elise, Fátima, Tainara, Luci, nossa querida aluna Luci, Eufrásia, Valéria Val. Olha, conta pra gente, pessoal, de onde vocês são, qual região do Brasil, gosto sempre de saber. E falem pra gente se o som tá bacana, tá? Se o áudio, se a imagem tá legal, tá certo? Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas aos meus queridos Paulo Gomes, professor Fernando Santana. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. E essa noite, vai pegar fogo? Opa, se depender de mim, já pegou. Chuva de informações. Fogo. Eu trouxe, Elza, um assunto quentíssimo aqui do dia 4 de agosto. Olha, quentíssimo, olha, tá saindo do forno, igual o pão quentinho. E o que eu vou pedir para vocês, meus amigos? Vocês que estão aqui conosco, vou pedir para vocês clicarem, aqui embaixo tem um botão de compartilhar, clica aqui, compartilhem em grupo de WhatsApp com algum amigo. Por quê? O professor Paulo Gomes vai falar aí sobre essa decisão do STF da licença maternidade, incide ou não incide contribuição previdenciária. Ele vai trazer algo que é muito importante e é interessante você saber por quê. Isso pode reduzir custo aí na sua empresa, o RH atuando de forma estratégica, certo? Além disso, ele vai falar também nessa questão de GFIP, uma novidade que tem aí, ele vai compartilhar. E depois, nosso querido professor Fernando Santana separou diversas perguntas dos nossos alunos que estão lá no grupo da maratona, ele selecionou e ele vai aqui responder ao vivo essas dúvidas, tá certo? Então, o nosso objetivo sempre é contribuir, ensinar, então, eles estarão aqui conosco nessa noite contribuindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então, quem já respondeu, de onde é, quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, clica aqui, tem um sininho, você se inscrevendo, meu amigo, sempre que tiver vídeo novo, live, você recebe aí a notificação, entra ao vivo e fica atualizado, tá certo? Olha, Ângela de Goiânia, Terezinha de Santa Bárbara, Minas, olha que bacana, gente do Brasil inteiro, Rosângela, Recife, olha, a Ângela falou que está com a gente todo dia, que bacana, Ângela, obrigada por estar conosco. Quem mais? Professora Iris está acompanhando. Um beijo, sua linda. Olha, Anne, Goiânia. Gente, pessoal do Brasil inteiro. Pará, Goiânia, Cachoeirinha. Muito legal, muito bacana. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, tá? E vamos já entrar aí no conteúdo. Uma noite de muita imersão. Por quê, pessoal? Quanto mais você aprende, diferença vai fazer no seu dia a dia, na sua carreira, na sua empresa, tá certo? Paulo, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Não sei, tem alguém que não conhece o Paulo? Comenta com a gente que não conhece o Paulo. Bom, estamos aí, né, em todas. Nós estamos no YouTube, Instagram, enfim, aonde nos convidam, nós aparecemos, né? E em especial, eu tenho muito carinho aqui pela Elza. E, bom, a audiência dela é imensa, então, certamente tem gente que não me conhece aqui, né? Meu nome é Paulo Sérgio Gomes, eu sou advogado, consultor tributário, e a gente trata aí dessas novidades aí o tempo todo na internet, e eu trouxe aqui duas questões importantes para conversar com vocês, coisas que vão impactar aí o dia a dia dessa audiência como um todo, porque quem é que não tem aí um salário maternidade na sua empresa, não é isso? É isso mesmo.
E, professor Fernando, se apresenta aí para quem ainda não conhece. Eu tenho um enorme prazer ter você aqui com a gente. Estou muito feliz. Muito boa noite a todos. Sou o professor Fernando Santana, contador e professor da área trabalhista e previdenciária. E agora, professor parceiro da EB Treinamentos, com muito prazer. Uma honra enorme estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando conhecimento, porque é isso que a gente está aqui, é isso que a gente gosta, compartilhar conhecimento com mais e mais pessoas por esse Brasil. Então, para quem ainda me conhece, professor Fernando Santana, vou tratar com vocês aqui hoje diversas dúvidas que vocês estão tendo no seu dia a dia. Sou professor parceiro da EB, no Professor Responde, estou lá todos os dias com os alunos, respondendo em tempo hábil todas as perguntas pertinentes à área trabalhista, previdenciária, SST. Vocês que ainda não conhecem, o Professor Responde, por favor, façam questão de conhecer, porque vocês não... E isso, Professor Responde, gente, é um investimento que ninguém tira de você, que é o conhecimento, né, professora Elza, professor Paulo? É o conhecimento ninguém tira de nós, tá? Então, a gente está lá todos os dias para tirar dúvidas de vocês de E-Social. Não se esqueçam do E-Social, por mais que a gente está passando por um momento aí delicado de empregador web, parcelamento de FGTS, mas o E-Social está aí vigente também. Vamos falar um pouquinho de E-Social hoje, que tem algumas perguntas aqui nos grupos, né, sobre prazo de vigência, e é um prazer enorme. Vamos dar início, então, à nossa especial live. O professor Fernando lembrou uma questão interessante, ele falou, não se esqueça do E-Social, e eu diria, não se esqueça da FD-Reinf, sabe por quê? E da DCTF. Você sabe o que aconteceu essa semana, Elza? O que aconteceu? Você conhece um tal de DARF 5804? Sério, Paulo? Temos DARF novinho em folha para aplicar multas por incorreção, por omissão e por descumprimento de prazo de entrega da FD-Reinf. FD-Reinf. Quando a gente achava que as penalidades iam ser só na DCTF Web, a Receita Federal publicou essa semana ato CODAR, criando um DARF específico para a autuação pelas essas inconsistências na Reinf. Então, gente, não é hora da gente ignorar E-Social e Reinf, não, hein? E, Paulo, isso é tão interessante, porque eu fiz uma visita, eu acho que na segunda ou na terça-feira, em um cliente nosso, e justamente foi para fazer uma auditoria. E quando nós olhamos, o que aconteceu? A empresa mandou, né, ela tem muita movimentação no E-Social, mas não tem movimentação na FD-Reinf. Ela mandou apenas em 2019, em janeiro, a FD-Reinf, sem movimento. Agora eu pergunto para você, ela lembrou de mandar em abril de 2019? Ela lembrou de mandar em janeiro de 2020? Não, pessoal. E aí é exatamente isso que o Paulo falou. Já tem código do DARF para aplicação de multa. Então, isso é muito importante, você também tomar cuidado. Entra na sua DCTF Web, gente, e dá uma olhadinha. Porque se passou batido, é um risco que você está correndo, né? Mas, Paulo, fica à vontade. O que eu vou pedir, amigos? É muito conteúdo. Então, não esquece. Clica aqui, compartilha, manda para um amigo que vai ajudar esse conteúdo, tá certo? E, se você não é inscrito, se inscreve. Agora, gente, fez isso? Foca aqui, presta atenção, que tem muita coisa boa vindo. Paulo, fica à vontade, viu, meu querido? Quer compartilhar a tela? Esteja à vontade. Eu quero que você mostre que eu estou com a tela do STF aberta na minha frente. Coloca para mim, não está aparecendo ainda. Coloca novamente. Não? Não. Eu tenho que compartilhar novamente? Share screen e eu libero aqui para você. Olha quem está aqui com a gente, ó, Paulo Gomes, pessoal. O pessoal te conhece já, Paulo. Lá, você já tá eu vi, tem gente falando aqui, ó. Ó, a Nédia Silva, ó, falando de mim aí, ó. Isso, ó. Bom, gente. Fica à vontade, meu querido. Vamos lá, que a gente tem muita coisa para comentar aqui. Olha só o que temos na página do STF, do Supremo Tribunal Federal. Contribuição patronal sobre salário e maternidade é inconstitucional. Bom, de cara, nós estamos vendo aqui que ele está falando de contribuição patronal.
Então, a primeira pergunta que não quer calar, qual que é? E como fica a retenção da segurada, né? Ela continua normalmente. E o que foi considerado inconstitucional foi apenas a contribuição patronal previdenciária sobre o salário maternidade. Por que isso? Porque, na verdade, esse foi um julgamento de um recurso extraordinário que foi para o STF em função de um caso concreto. Então, nós temos aí o Hospital Vita Batel, lá de Curitiba. Ele ficou inconformado com o julgamento lá do Tribunal Regional da 4ª Região e entrou com um recurso extraordinário. Então, em tese, seria só uma discussão entre o hospital e a Receita Federal. Porém, eles entenderam que esse tema era um tema que interessava muita gente, então foi reconhecida a repercussão geral, certo? O que é a repercussão geral? É justamente quando o julgado, embora seja para um hospital específico, ele vai valer para todas as instâncias, todos os tribunais vão ter que seguir a mesma orientação. Então, vai valer para o Brasil inteiro, certo? Então, o que acontece? Foi entendido, olha só, inclusive, ele diz aqui que, eu agora me perdi aonde que ele fala, mas que isso vai ter um impacto em quase 7 mil ações em curso, né? Então, qual que é a ideia básica? A ideia básica é entender que quando a gestante ou quem está tendo aí gozando de licença maternidade, que pode ser inclusive em decorrência de doação, né? Enfim, não precisa ser exatamente por parto, né? Enfim, quando há esse afastamento, não há a contraprestação laboral, quer dizer, não está havendo aí a prestação do serviço e a remuneração, então ela não é decorrente, aliás, não é remuneração, porque não é decorrente de uma atividade laboral. Então, com isso, entendeu-se que não estava preenchidos os requisitos para que isso fosse base de cálculo para o custeio da Previdência. Em resumo, não vamos pagar mais INSS sobre o salário maternidade. Agora, isso a partir de amanhã, nós podemos já ir lá recuperar os últimos 5 anos que a gente pagou indevidamente? Não, calma. O que nós temos aí é apenas uma votação. Então, dos 11 ministros, 7 votaram a favor e 4 votaram contra. Do ponto de vista processual, nós precisamos aguardar a publicação do acórdão. O que é o acórdão? É o relatório final de toda essa discussão. E lá nós vamos entender qual é o alcance da votação. E a exemplo de outros casos, o que tem acontecido? A Receita Federal ela quer protelar a entrada em vigor dessa nova interpretação. Por quê? Porque isso causa aí um rombo no orçamento federal. Então, a ideia da Receita é criar caso para que isso não entre em vigor imediatamente e que, se possível, não se devolva o que se pagou nos últimos 5 anos de volta para o contribuinte. Isso representaria um rombo de 6,5 bilhões de reais, conforme a Receita Federal. Se tiver que pagar os 5 anos para todo mundo, vai ter um rombo no caixa de 6,5 bilhões, 6 bilhões e 500 milhões de reais. E para o futuro seria um rombo de 1 bilhão e 300 milhões de reais todo ano. Então, qual que é a ideia da Receita? É embolar o meio campo. O que ela vai fazer? Provavelmente ela vai entrar com embargos de declaração. O que é isso? Ela vai pedir que o STF faça a modulação dos efeitos. O que é modular os efeitos? É dizer a partir de quando que está valendo essa nova interpretação. E com isso ela vai prorrogando aí essa situação. Ou então, na verdade, ela vai pedir que
que seja considerada, que essa decisão seja considerada a partir do julgamento dos embargos. Então, o que acontece conosco? Nós ficamos aqui aguardando eles se resolverem. Enquanto isso, a gente continua pagando INSS sobre salário maternidade, certo? Errado, porque você que é esperto, você vai entrar com mandado de segurança. Por quê? Porque você já tem o direito líquido, você já tem a fumaça do bom direito. Por quê? Porque a maioria dos ministros votam com você. E também você vai contar uma história triste dizendo, olha, eu preciso muito desse dinheiro, estou num momento de pandemia, minha empresa está sem caixa, então você demonstrou perigo e mora. Então, são os dois requisitos do mandado de segurança. A fumaça do bom direito, quer dizer, você tem o direito, está claro que você tem o direito e você precisa desse dinheiro. Com esses dois requisitos, você consegue uma liminar para parar de recolher INSS sobre salário maternidade daqui a um mês que o juiz possa conceder essa liminar para você. E aí, daí por diante, você já não faz o recolhimento e você, muito provavelmente, vai assegurar os 5 anos de volta do que você pagou a maior. Tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para tratar com você. Nós já temos a decisão, mas você não pode fazer o uso dessa decisão imediatamente através de procedimento administrativo. Isto é temerário. Se você fizer isso, você pode ser autuado. Se você se compensar dos últimos 5 anos, você pode ter uma glosa nessa compensação, você pode ter uma multa isolada em cima disso. Então, é temerário. É muito melhor você gastar R$900, que é o valor das custas, para entrar com mandado de segurança e ficar tranquilo e não ter nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Ok? Bom, esse é o resumo da coisa. Diga. Deixa eu dar um pitaco aqui, meu amigo. E esse comentário que você trouxe é extremamente relevante, né? Porque eu vejo muito no dia a dia, nessas nossas consultorias, treinamento, muita gente falando o quê? De consultorias que aparece lá para o diretor da empresa, oferecendo seus serviços e que, na verdade, agora vai trazer justamente de imediato essa possibilidade, propondo recuperar aí os últimos 5 anos de forma administrativa. E aí eu falo para você, qual é a recomendação para o pessoal que está assistindo aqui, e se você tem alguma dica de até embasamento, porque normalmente, respondam para a gente aqui, pessoal, já aconteceu isso na empresa de vocês? Porque eu vejo sempre isso acontecendo. Vem alguém e fala, não, faz de forma administrativa, não precisa retificar GFIP, você já gera o crédito e ponto. Então, o que você dá de dica, meu amigo, para quem está aqui assistindo, embasamento para apresentar? Olha, veja bem, nós temos aí, você tocou num ponto muito importante, que inclusive já é o segundo tema que eu queria trazer para vocês. Essa questão da necessidade de você fazer a retificação da GFIP de origem, etc. Então, quer dizer, esta questão de é tudo fácil, é tudo administrativo, isto é um risco enorme. As consultorias, elas fazem esse tipo de abordagem porque elas sabem que elas contam com a ineficácia da Receita. Na verdade, elas estão te propondo algo irregular, já com uma expectativa de que a Receita não vá na sua empresa. Então, eles jogam no risco. Então, eles sabem que há uma possibilidade da Receita deixar esse assunto ser homologado de forma tácita, né? Ou seja, passa 5 anos, a Receita não vai na sua empresa, então ele pode abusar das inconsistências, das irregularidades. Porque, claro, é muito mais fácil ele chegar para você e falar assim, coloca aí tudo no campo de compensação na GFIP, e mais, ele fala assim, olha, você só me paga quando eu quando você compensar, eu trago uma CND para mostrar para você que está tudo ok.
É claro que vai sair a CND, porque você usou o campo de compensação, mas é um risco enorme, você pode ser autuado. Então, não caia nesse golpe de é tudo fácil, a Receita aceita tudo. Isto é um risco calculado por eles. Então, na verdade, você tem que estar atento. Aquilo que a Procuradoria não se pronunciou ainda, você não pode, por conta própria, sair compensando. Por exemplo, o caso do aviso prévio indenizado, já houve um pronunciamento da PGFN. Eles desistiram de recorrer sobre esse tema. Então, é um tema seguro para você fazer uma recuperação administrativa a partir dessa comunicação. Agora, desses temas que ainda não há um desfecho, o recomendável é realmente você procurar um advogado da sua confiança e fazer aí, ter uma tutela jurisdicional, um amparo judicial para que você não tenha problemas em relação a esse tema, né? Então, foi o que eu disse aqui. Cabe mandado de segurança nesse caso? Claro que cabe. Por quê? Porque você já tem como comprovar que o direito já existe, uma vez que 7 ministros do Supremo estão do seu lado, então você já tem como falar, olha, o direito está aqui, estampado. E eu também tenho a pressa de receber esses valores, uma vez que nós estamos aí num momento crítico da economia nacional, né? Sim, e aí eu vou até aproveitar, vou dar uma de advogado do diabo, viu? Professor Fernando, quais são as maiores dúvidas que você tem visto, até mesmo o professor responde, em relação a esse tema, que você queira já aproveitar e trazer para o professor Paulo? Pode ser a dúvida de quem está aqui assistindo a gente. Com certeza. Olha só, professor Paulo, muito bom a explanação a respeito da retificação da GFIP, não é assim sair retificando nos últimos 5 anos, calma aí que a Receita Federal vai se pronunciar. Eu tenho 2 dúvidas aqui que são recorrentes. A primeira, professor Paulo, muitos acham que a publicação do acórdão se dá no Diário Oficial da União, mas aí eu pergunto, a publicação do acórdão do STF do julgamento se dá no Diário de Justiça, né, no DJE. E Sim. Não no Diário Oficial da União, é isso mesmo? Certo. Sim, mas, na verdade, aqui a questão não é só a publicação do acórdão, né? Porque já tem a decisão, né? A questão é a seguinte, como que nós vamos operacionalizar? Porque, veja, o acórdão, ele vai sinalizar para todo o Poder Judiciário como ele deve se comportar. Mas a gente também tem que verificar como a Receita Federal está recepcionando esta decisão, né? Nós tivemos o caso aí da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse imbróglio está amarrado desde 2017. Imagine que tem empresas que dizem o seguinte, não, eu vou aguardar a decisão para depois tomar um posicionamento. Ela já perdeu 3 anos de créditos que ela poderia recuperar, porque nós temos aí o que aconteceu. Apesar da publicação do acórdão, a Receita Federal entrou com um embargo de declaração. Com isso, não houve o trânsito em julgado. Então, a Receita ainda hoje cobra o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, se a empresa não tem um amparo judicial, ela está sujeita à autuação, sim. Então, não basta o acórdão ser publicado, a gente tem que aguardar o trânsito em julgado, né? E ver como a Receita se posiciona para a gente não ter surpresas. Porque, embora às vezes você tenha o direito em tese, esse direito ele não foi proferido para o seu caso concreto. Então, a Receita continua aplicando a legislação, uma vez que o julgado, ele não é uma ADI, ele não retira do mundo jurídico aquela norma. Ele dá um entendimento para sinalizar para as outras instâncias como elas devem julgar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes formais, que isso pode acabar trazendo aí uma autuação para a sua empresa.
Perfeito. Olha só o que eu tenho aqui na tela. A solução de consulta de ZIT, número 10.011, de 31 de julho de 2020. Olha como ela é recente. O que ela vai falar? Ela vai falar exatamente o seguinte, ó. Quando você tem uma sentença judicial transitada em julgado de contribuições previdenciárias, eu ainda assim tenho que fazer retificação prévia das GFIPs vinculadas a esse crédito. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você entrou com um pedido no judiciário para não incluir um terço de férias no cálculo do INSS. Você obteve trânsito em julgado, foi reconhecido o seu direito, transitou em julgado. O que você vai fazer agora para pegar de volta os 5 anos ou os 10 últimos anos que você recolheu a maior? Você necessariamente tem que ir lá na GFIP de 10 anos atrás e fazer a retificação dessa GFIP. O que é retificar? É descobrir quem foi que tirou férias, quem foi que recebeu um terço de férias a mais, que houve essa informação na GFIP, que aumentou o salário de contribuição e que, portanto, terá um reflexo no salário de benefício, na aposentadoria daquele sujeito. Então, o que a Receita quer? Que você exclua esse salário de contribuição para que não haja aí um pagamento indevido de aposentadoria, não seja majorada indevidamente a aposentadoria da pessoa que teve aí esse 1/3 de férias creditado no seu CNIS, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Retificar lá atrás, antes de fazer o pedido de restituição desses valores. Sob pena de quê? Sob pena de glosa do pedido de compensação, e aí você vai ter que pagar com juros e multa de mora, o que você compensou, sob pena de aplicação de multa isolada pela compensação indevida e pela autuação da GFIP lá de 10 anos atrás. É isso mesmo, ele vai te autuar por erro de preenchimento na GFIP de 10 anos atrás. Então, veja como essa solução de consulta ela é muito dura. Aí você vai dizer, mas é de ZIT, só vale para o Rio Grande do Sul, porque foi proferida pela Superintendência do Rio Grande do Sul. Mas ela está baseada na solução de consulta 77. Olha aqui, COSIT, 77 de 2018. COSIT é Brasília, vale para o Brasil inteiro, vincula ao auditor fiscal. O auditor fiscal é obrigado a aplicar essa solução de consulta. Olha que vida dura que nós temos, hein, Fernando? Não é? Pessoal, eu vou pedir para vocês, estão anotando aí, papel e caneta na mão, celular, tablet, porque o professor Paulo trouxe tanta informação valiosa aqui até este horário para nós, e que eu estou impressionado. Né, professora Elza? Espero que vocês estejam anotando essas informações, são informações que vocês não vão ver aí, né, tão cedo, tá? Informações quentes, porque são procedimentos que passam despercebido, né, na hora de querer retificar, na hora de querer recuperar crédito. Muita atenção nisso aí. Pois é, e na solução de consulta eles ainda são irônicos, eles falam assim, não tem impedimento nenhum técnico de você fazer retificações de GFIP num período maior que 5 anos. Eles falam ainda isso, que, olha, pega o programa CFIP versão 8.4 e restaura o seu backup de 1999 e faça a retificação. Quer dizer, eles são irônicos, né? Já pensou? Você acha que as empresas todas têm backup desse período para poder fazer essa retificação? É muito cruel esse tipo de trabalho que eles querem dar para a gente fazer, né? Mas isso é tão importante, esse comentário que você fez, Paulo. Por que eu estou até enfatizar isso, meus amigos? Pelo seguinte, você lembra, Paulo, que uma vez eu te liguei, porque eu estava no MBA e até a professora do MBA estava falando que não era para retificar
Eu liguei, gente, para o Paulo, assim, Paulo, estou tendo uma aula aqui no meu MBA e a professora está dizendo que não é para retificar GFIP. Você acredita? E aí, tendo aula, gente, o Paulo mandou um monte de acórdão, tudo. Daí eu fui e perguntei, prof, mas e esse acórdão? Não, isso não se aplica, não. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Cuidado, por quê? Tem professores, tem muitas consultorias que dizem o contrário disso. Mas o que acontece? Elas estão arriscando, estão trabalhando aí, literalmente, como o Paulo falou, com a ineficiência da receita. E aí eu queria até que o Paulo comentasse, porque o Paulo já atuou, gente, na Previdência, no INSS, já trabalhou na receita. Então, quando ele traz isso, gente, ele tem experiência, ele já esteve do outro lado da mesa, e ele já fiscalizou. Então, quando ele traz isso, é realmente com propriedade de causa, e é um cuidado que você precisa alertar aí na sua empresa. Quer comentar alguma coisa, meu querido? Olha, eu quero até ratificar o que você está falando pelo seguinte, eu estou trazendo uma solução de consulta 77 COSIT. O que quer dizer COSIT? Quer dizer que foi proferida em Brasília pela Coordenação Geral de Tributação. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma solução COSIT, ela vincula o procedimento do auditor fiscal. Ele pode discordar, ele pode achar injusto, mas ele é obrigado a aplicar essa solução de consulta. Então, qualquer um que diga para mim que isso não é preciso fazer essa retificação, eu diria o seguinte, tudo bem, isso no CARF, aliás, no CARF não, mas no Poder Judiciário você pode até reverter essa decisão, mas administrativamente não tem como o auditor fiscal homologar sua compensação numa situação que está em desacordo com essa solução de consulta. Não, ele não tem autonomia para discordar de uma solução de consulta COSIT. Qualquer um que te diga algo diferente não conhece do assunto. Esse é um assunto completamente resolvido administrativamente. Agora, judicialmente, é claro, a gente tem as nossas razões também. Evidentemente que nós temos bons argumentos para derrubar esse entendimento, mas no Poder Judiciário, depois que você garantiu o crédito, né? Então, se você tem lá, digamos, R$1 milhão para discutir, você tem que dar bens em garantia, você tem que dar uma fiança bancária para poder discutir. E é isso que as consultorias não falam para você. Elas falam assim, não, isso aí cai no judiciário. Cai, daqui a 10 anos. Só que durante 10 anos você vai ficar pagando fiança bancária. E aí eu vou aproveitar e perguntar, pessoal, vocês estão gostando? Estou vendo muita gente aqui elogiar o professor Paulo, elogiar o professor Fernando. Então, se vocês estão gostando, gente, dá um like aí pra gente. Eu olhei aqui, estamos só com 31 likes, meus amigos. Não, se você gostou, podemos nem continuar. O YouTube vai falar assim, poxa, esse é um conteúdo legal, e ele vai mostrar para mais pessoas. Então, é uma forma de patrocinar esse nosso conteúdo e ajudar mais pessoas. Combinado? Então, quem gostou, aqui embaixo, dá um like. E eu já vou falar, se você precisar fazer esse tipo de processo, esse tipo de trabalho, entre em contato com a Absolute Inteligência Tributária, que é a empresa aí que o nosso querido professor Paulo é CEO e atua, tá bom? Então, recado dado. Mais algum ponto? Vou reforçar, professora Eusa, porque somos mais de 300 aqui presentes, então massacra o like aí para a gente compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Esse é o objetivo, tá? O objetivo do like é o YouTube aí comunicar mais pessoas. Porque... Bom, e eu também fico à disposição, né? Porque estou vendo que tem muitas dúvidas aí. Eu também fico à disposição de vocês para a gente poder tirar as dúvidas específicas aí dos temas que eu apresentei aqui hoje, né? Então, quem quiser me procurar, pode me procurar no meu site, no meu Instagram, né? Pode mandar um direct, a gente responde também. Por exemplo, a Jussara aqui, ela pergunta, uma pergunta simples aqui, vamos responder já. A Jussara Aparecida Souza pergunta, para retificar GFIP tem multa? Não, não tem multa nenhuma, desde que você tenha entregue a primeira no prazo, né? Se a primeira foi entregue certinho no prazo, depois se você retificar 2, 3, 4 vezes, não tem multa alguma.
Mas vamos lá. Eu tenho professora Elza, eu tenho um último questionamento para o Paulo, eu posso falar? Porque eu acredito que seja uma dúvida dos demais que estão aqui presentes. Professor Paulo, na decisão, vou até ler aqui, eles declaram lá a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Aí ele cita, prevista no artigo 28, parágrafo 2º, e na parte final da linha A do parágrafo 9º, da Lei 8.212, de 91. Esses dois institutos, esses dispositivos, falam sobre o salário de contribuição, né, que é o salário maternidade. Então, a pergunta muito recorrente, e para que não... vamos lá. O salário maternidade, a contribuição, é inconstitucional a parte previdenciária patronal ou também a parte descontada da segurada? Porque esses dispositivos aí que eu acabei de mencionar, que está na decisão do STF, mencionam sobre o salário de contribuição, que é o salário maternidade. Ok. Fala para nós, por favor, sobre essa questão. Veja bem, ele tinha que mencionar o dispositivo, porque ele precisa fundamentar a decisão. Então, evidentemente que ele teria que mencionar, até porque nós tivemos votos discordantes, né? Então, esse dispositivo teria que ser mencionado. Só que existe uma coisa no direito que é o seguinte: o Poder Judiciário ele só age provocado. Ele não pode dar uma sentença que extrapola o pedido, o que se chama de sentença extra petita, né? Quer dizer, não pode ser maior do que o pedido. Então, se você pediu A, ele não pode dar A, B e C. Ele vai ter que se restringir ao pedido. E quem fez o pedido? Quem entrou com um recurso extraordinário? Foi o hospital que estava inconformado com a situação. Ora, se eu sou um hospital, eu estou preocupado com as minhas contribuições previdenciárias. Eu não posso pedir para deixar de recolher algo que não é a minha obrigação, ou algo que eu não tenho procuração para pedir. Então, o hospital não poderia pedir para se considerar inconstitucional a parte retida do segurado, porque ele não tem legitimidade processual para representar a gestante. Então, como é que ele iria pedir algo que é obrigação dela fazer o recolhimento? O desconto que ele faz é na qualidade de responsável tributário, mas ele não é o contribuinte, então ele não pode pedir. Se ele não pode pedir, o juiz do lado de cá também não pode conceder. Então, está claríssimo que, para mim, que a decisão só vai alcançar a contribuição patronal previdenciária, a CPP, e não o desconto do segurado. E para ratificar isso, você pode ver aqui a discussão que o Alexandre de Moraes ele trava sobre o tema, porque no voto dele ele diz o seguinte: vai ficar uma inconsistência, ou seja, eu vou ter uma base de cálculo de contribuição previdenciária mais restrita para a empresa do que para o segurado. Então, ele mostra que há uma incoerência nessa decisão, mas ele é voto vencido. Perfeito. Perfeito. Muito bem explanado. Perfeito. Professora Elza, eram esses os dois questionamentos que recorrem aí no dia a dia, viu? Até o momento. Tá ótimo. E vocês percebem, gente, como surge dúvida no dia a dia, e é exatamente isso. Inclusive, eu convido quem ainda não está no nosso Professor Responde, está convidado, vou pedir para a equipe colocar o link aqui embaixo, porque nós temos uma série de professores, vários professores top lá dentro, que estão tirando dúvidas trabalhistas, previdenciárias, e até o professor Buda também de saúde e segurança. Então, voltado ao público do TP, ou seja, dúvidas no dia a dia. E se vocês querem conhecer, vai ter o link aqui. Inclusive, gente, o que eu ia comentar com vocês? Quem precisar,
Nós temos uma carta ao chefe. Nossa querida Fabiola elaborou com muito carinho, porque muitas vezes você precisa, só que, poxa, será que minha empresa me ajuda, né, fazer esse investimento para eu ganhar tempo no meu dia a dia, ter as dúvidas respondidas de forma rápida? Então, a Fabiola preparou uma carta super bacana, a carta ao chefe. E você querendo, aqui tem um link do WhatsApp, você chama no WhatsApp e fala, pessoal, eu quero esse modelinho da carta ao chefe. A equipe manda para vocês, tá certo? Então, vou pedir para a equipe colocar o link e aí você já leva essa cartinha e mostra para a empresa. Por que o professor responde? Pode te ajudar no dia a dia, ganhar tempo e tirar dúvidas como essas que estão ocorrendo aqui. Vocês acham importante, professor Fernando, que é uma das pessoas, um dos professores que está no Professor Responde lá, como que está o time de professores, professor Fernando? Eu não podia estar mais maravilhado, né, de estar um seleto time de professores que estão ali sempre dispostos a responder em tempo hábil todas as perguntas que recebemos durante todos os dias do Professor Responde. É um prazer enorme. Quero, inclusive, aproveitar o momento e dar uma boa noite especial aí. Fran Menezes está aí conosco, professora do Professor Responde, a Lourdes, né, o professor Rodrigo, professora Poliana. Então, olha só quantos professores temos aqui também no chat aí com vocês. Professora Iris, eu vi que também está aqui. A professora Iris está aqui também. Ó, então, o pessoal também que já fez curso comigo está aqui saudando, Weasley, Tainara, Jaqueline. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Não deixem de acessar o Professor Responde, é uma plataforma excepcional, né? Nem posso dizer que sou suspeito para falar, porque é compartilhamento de conhecimento e não é simplesmente lei e artigo, tá? O que a gente destaca, principalmente a vantagem do Professor Responde, é porque os professores, né, que compõem este time aí, que respondem vocês, tem a prática também, que facilita a vida do profissional que trabalha no departamento pessoal, né, professora? Isso mesmo. E aí até olhei aqui, a Ivonete acabou de postar, Ivonete Rego, estou amando o Professor Responde, está me ajudando muito. Isso é muito legal, porque é uma ajuda imediata para as dúvidas do dia a dia, né? E aí eu achei engraçado que a Cláudia falou, professora Eusa, eu sei que não é o tema da live, mas faz com a tabela de rúbricas igual o Professor Responde. Calma, gente, esse mês a gente lança a tabela de rúbricas. Segura um pouquinho que já está saindo do forno. O Buda está finalizando o desenvolvimento, tá? Já vai sair do forno. Mas vamos lá. Então, o que eu quero aproveitar agora? Falando em tirar dúvidas, vamos tirar as dúvidas dos alunos? Quem mandou dúvida lá nos nossos grupos da maratona? Aceita, professor? Vamos lá, Eusa. Então, só para fechar esse tema e você tirar essa nossa tela, olha o que tem no final, para reforçar a resposta anterior, para encerrar esse tema. Olha lá, a tese de repercussão geral fixada foi a seguinte, olha lá. Então, esse é o resumo de tudo que nós falamos aqui. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Essa foi a tese fixada, e somente essa. Ok? Agora você tira para a gente poder falar com mais, com mais tranquilidade. Agora de novo, né? Parou de ser pequenininho. Legal. Então, o que a gente vai fazer? Paulo, fica à vontade. Dúvidas que você vê no chat, que você quiser responder, pode responder. Eu vou pegar dúvidas que os nossos alunos, quem participou da Maratona do DP, nós temos aí mais de 130 grupos. Então, a gente pegou lá dúvidas, tá? Para tirar aqui ao vivo. Então, vamos pegar aqui 15, 20 minutos só para tirar dúvidas dos nossos alunos. Combinado, pessoal? Vamos lá. Vou pegar a primeira. Posso fazer a primeira, professor Fernando? Vamos lá. Olha, professor responde. Isso. O professor responde. Ótimo. O Igor Queiroz Leandro, tá? Lá do grupo de 75, mandou uma pergunta assim para a gente. A empresa cadastrou conta salário ao solicitar o bem de um empregado. O empregador web mostra que a parcela foi emitida. Pelo fato de a empresa ter informado indevidamente a conta salário, a Caixa não gerou a conta poupança digital para o empregado. A empresa solicitou o recurso informando o ocorrido,
mas o empregado ainda segue sem receber o bem. O que fazer? Existe um 0800? Olha só, inclusive aí ele já coloca que a parcela foi emitida, uma informação importante para a gente conseguir responder essa dúvida. Conta salário não é válida, já é gerada uma conta automática quando acontece essa informação de conta salário. Não foi para a Caixa, o Caixa tem, vai lá para a carteira digital do Banco do Brasil. Carteira digital BB. Você vai entrar no site. Aqui, no caso em questão, como a parcela está emitida, não caberia nem recurso, tá? Vai no carteira digital BB, coloca as suas informações lá para ver se a parcela está emitida, para ver se ele consegue receber por este aplicativo. Tem um site também, o www.49.bb.com.br/pagamento emergencial. Tá? Falei rápido, mas acredito que vocês conseguem acompanhar. Neste link você vai informar lá o seu CPF, o CNPJ e consegue ter acesso, porque se não está na Caixa, conforme ele menciona, está lá na carteira do bebê. Muito provavelmente, porque ele já menciona que a parcela foi emitida lá no empregador web. Perfeito. Olha um comentário aqui da Laura. Eusa, cadê nossos queridos professores Poli e Gui? Saudades dos dois. A Poli fez live ontem. O Gui, ele tá na outsourcing. Olha ele aqui, apareceu, olha. Professor Guilherme, ele tá acompanhando aqui no chat, mas nós trabalhamos com outsourcing. Então, o professor Guilherme está trabalhando aí no outsourcing. Gui, ó, o convite está aberto. O pessoal tá com saudade de você, meu amigo. Professor Paulo, quer responder alguma pergunta? Senão eu já vou para a próxima aqui para o professor Fernando. Olha, tem uma excelente pergunta da Andréia Coelho da Silva. Ela perguntou, mas é só patronal e terceiros e Gilrat não entra? Bom, a última frase que nós colocamos aqui foi, ficou fixada a tese de que não incide a contribuição a cargo do empregador, certo? Então, quando a gente vai lá na legislação e na própria Instrução Normativa 971, a gente verifica que tem lá um capítulozinho das contribuições da empresa, né? Então, o que é a contribuição da empresa? É a contribuição da cota patronal previdenciária e também o RAT ajustado. Esses dois, eles são contribuições a cargo da empresa. Certo? O risco ambiental do trabalho é um encargo da empresa, um encargo previdenciário que quem paga é a empresa. Então, eu entendo que esses dois componentes estão na decisão. Agora, terceiros com certeza não está. Por quê? Porque terceiros, na verdade, a Receita Federal ela é apenas um cobrador do tributo, né? Na verdade, não é devido à Receita Federal, tanto que a Receita Federal ganha uma comissão para fazer esta cobrança. Então, esta ação, esse questionamento, deveria ser contra os próprios terceiros, tanto que quando a gente entra com uma ação contra o SEBRAE, contra o SESC, a gente viu agora aquela liminar que foi concedida em favor do SESC do Distrito Federal, né? Então você vê que quem tem o interesse de agir aí são as outras entidades. Então, essa decisão não alcança terceiros. Porém, eu estou sendo muito atrevido em falar isso, porque quem tem que dizer isso é o acórdão. O acórdão ele vai esclarecer qual é o alcance da decisão. Certo? E aí a gente vai ter certeza, inclusive, como eu falei, pode ser que a Receita crie embaraços aí, apresentando embargos para esclarecer melhor a decisão, né? Então, em resumo, vai valer, muito provavelmente, para CPP, né, aos 20% da parte patronal da empresa e RAT ajustado. Terceiros vai ficar de fora. Maravilha. Agora, professor Fernando, vou chutar uma bola aí. Faz gol. Vamos lá. Professor responde. Professor responde. Isso aí. A Jéssica Domingos, ela publicou a seguinte dúvida para a gente. A maioria dos clientes que temos são Simples Nacional. Quanto à entrega do E-Social
com essa pandemia? Ficou entrega conforme final do CNPJ? Como devemos proceder com tudo isso? Ótima pergunta, Jéssica, e muito obrigado por ter perguntado sobre o E-Social, porque com tanto problema com o empregador web e parcelamento, cadê o E-Social, né? A gente não fala dele, não vê ele, e ele está em pleno vigor, até que seja publicado ainda, né, normativas no portal do E-Social, ou através de portarias, resoluções. Então, para essa dúvida supracitada, sim, por conta da pandemia, né, os prazos de entrada dos eventos periódicos para o grupo 3 serão prorrogados. Porém, não foi publicado nada ainda, apenas uma notícia, pelo menos até agora, no momento dessa live, apenas uma notícia no portal do E-Social dizendo que serão prorrogados aí a entrada dos eventos periódicos, tá, para o grupo 3, que são os eventos da folha de pagamento. A portaria 1419, lá de dezembro de 2019, ela trouxe um novo faseamento por um escalonamento, né, da folha de pagamento para empresas do grupo 3. Então, o grupo 3 agora, né, até o momento ainda, 8/9/2020, começa para o CNPJ com final 0, 1, 2 ou 3. E outubro e novembro, respectivamente. Mas o portal do E-Social publicou uma notícia que o prazo foi prorrogado, mas ainda não foi publicado uma normativa, tá? E vai ser prorrogado, muito provavelmente, a entrada da folha de pagamento, eventos periódicos do Simples Nacional, entrada também dos eventos iniciais para o grupo 4, vão ser prorrogados, e também os eventos de SST para o primeiro grupo, que está previsto agora para setembro também. Por conta da pandemia, a notícia no portal do E-Social traz essa prorrogação dessas obrigatoriedades que estavam previstas agora, que estão previstas ainda para setembro. Mas provavelmente serão prorrogados. E aí a REINF, dessa esteira, só para complementar, o pessoal da Receita é mais esperto, né? Porque eles ficam ali, ó, na moita. E a gente já sabia que a REINF ia entrar junto com esse grupo. Mas o que tem lá na Instrução Normativa 1701? Em data a ser publicada. Ou seja, eles não vão fazer nada. Eles não vão prorrogar nada porque eles não prometeram nada. Vai ser publicado. Dias com o Maia, né? Esses dias eu estou batendo um papo com meu querido amigo Maia, que é o coordenador de social, e o que ele comentou comigo? Que eles teriam uma reunião, se não me falha a memória, foi semana passada já essa reunião, e que a previsão que eles estão querendo trabalhar é justamente postergar o início do grupo 3, né, que são as empresas operantes pelo Simples, entidades sem fins lucrativos, pessoa física, eu vi que alguém perguntando aqui o que é o grupo, né, e também o primeiro grupo de saúde e segurança do trabalho, o grupo 1, entre março e abril de 2021. Então, eles vão publicar em breve, tá? Eles estão trabalhando, houve reunião aí na semana passada, e em breve, pessoal, eles vão publicar. Mas o que está aí acontecendo, a previsão deles é a entrada para entre março ou abril de 2021. E aí, um ponto que eu ia alertar vocês, já um gancho aqui. Muita gente com dificuldade para receber o abono do PIS. Por quê? Porque não enviou corretamente o E-Social, correto? Não está aparecendo lá na Basic Needs. Se a empresa é do grupo 1 e 2, gente, não adianta mandar RAIS. Se você mandou RAIS, esquece. E aí eu conversei com o Maia, tá? Até falando sobre isso. E qual é a dica? Mande até setembro, no máximo. Por quê? Se você enviar essas informações, vai ser pago o abono do PIS em atraso, mas ainda em novembro desse ano, tá? E qual é o evento? S1200, tá? Para que ele identifique e pague o abono do PIS em atraso, precisa mandar o S1200. Lógico, nós sabemos que para o fechamento do E-Social é o 1299. Mas se você não conseguiu,
envia pelo menos o S1.200 por enquanto, para esse trabalhador receber aí, no final do ano, o abono do PIS. Tá certo, meus amigos? Ótima pontuação. Para complementar aqui, eu quero dar uma dica para vocês que estão aí, tá? Estão aqui conosco sobre a E-Social. Gente, tem um checklist ao lado de vocês sobre os eventos que são obrigatórios ao envio. Eu tenho visto, professora, muito empregado que não tá conseguindo sacar FGTS, muito empregado que não está conseguindo requerer seguro-desemprego. Por quê? Porque o profissional faz a rescisão do contrato de trabalho no sistema de folha, mas esquece de enviar o S2299 para o E-Social. E é o S2299 que comunica com data prévia, né? Vai constar na carteira de trabalho digital do empregado a informação do desligamento, e só depois que ele vai conseguir requerer o seu seguro-desemprego, se ele atender às regras da Lei 7.998 de 90, e também sacar o FGTS. Então, não se esqueçam que o E-Social está vigente, e os eventos não periódicos, por exemplo, de rescisão do contrato de trabalho, tem que ser enviado no prazo, e fazer com que o empregado consiga receber o seu benefício também. Maravilha. Vou fazer mais uma pergunta aqui para você. Posso? O professor responde? Vamos lá. A Joyce, do grupo 45, ela colocou o seguinte: oi, um atestado de Covid-19 que iniciou em 26 de junho pode ser abatido em julho? Já abati uma parte em junho. Entendeu, professor Fernando? Sim. Muita dúvida também no dia a dia do professor Responde sobre o abatimento aí, a compensação, né, no INSS da empresa sobre o pagamento do atestado da Covid. É importante a gente ressaltar que a Lei 13.982 de 2020, o artigo 5º dela trata sobre a compensação. E o artigo 6º, ele trata sobre a possível prorrogação. O abatimento do atestado da Covid, o pagamento, ele só está válido até 1º de julho de 2020. Por quê? A Lei 13.982, tá? Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de abril de 2020. Então, ela vale por 3 meses. 2 de abril a 1º de maio, 1º de junho e 1º de julho. Olha só essa contagem em mês. Até 1º de julho, compensação do atestado. A partir do dia 2, não temos ainda, até o momento desta live, nenhuma publicação sobre a continuidade aí de abater né, no INSS da empresa o pagamento do atestado da Covid. Certo? Então, findou em 1º de julho de 2020. Maravilha. Paulo, tem alguma dúvida que você viu que você queira responder, meu amigo? O professor responde, Paulo? Olha, tem uma dúvida aqui que vocês vão achar que eu estou de acordo aqui com a nossa ouvinte. A Cleusa Levre fala o seguinte: quais os endereços das redes sociais do Paulo? Ele é fera, olha só. Então fala o endereço das redes do Paulo. Eu nem queria falar, né? Bom, eu tô no Instagram, no @PauloGomesTributário. Paulo Gomes Tributário, tudo junto. E aí você consegue ver meus posts diários lá, né? Todo dia eu falo alguma coisinha, né? Eu trago alguma novidade sobre tributos federais. E no YouTube a gente tem o nosso canal da Absolute Inteligência Tributária. Lá a gente faz também, a gente posta os nossos vídeos aí, dando dicas e coisas aí do interesse do nosso público, né? E basicamente são as redes que eu sou mais fiel. Nós temos o nosso site, nós temos aí LinkedIn e tudo mais, mas onde você vai me encontrar com mais facilidade é no Instagram, que dá para conversar, né? E no YouTube, que já é uma coisa um pouco mais fria, né? Que a gente só vê. É um lugar bom para a gente detalhar os nossos temas, né? Explicar um pouco melhor aí os assuntos do dia a dia. No Instagram a coisa é mais rapidinha, né? Perfeito, Paulo, perfeito. Agora, mais uma dúvida, professor Fernando. Professor, responde? Eu vou responder uma pergunta da Elisete aqui no chat, pode ser?
Não, antes dessa aí, a Elisete, ela questiona que foi feito um acordo de banco de horas antes mesmo da MP 927 de 12 meses, né? E ela pergunta se poderia ser prorrogado para mais 2 meses. Olha só, lá no artigo 59 da CLT, parágrafo 2º, diz que se o acordo é feito do banco de horas por um ano, ele tem que ter a validade do sindicato. Por um ano, o empregador tem que, no máximo um ano, compensar as horas aí do banco de horas e zerar. Não há que se falar, antes da MP 927, em prorrogação de banco de horas. Se for estipulado um ano, que é o período máximo, né, que a lei permite, com acordo com o sindicato, o empregador, o risco do empreendimento é dele, ele tem que fazer a compensação deste prazo. Depois, faz um novo acordo de banco de horas. Se for até 6 meses, faça um acordo individual escrito que a lei permite. Certo? Maravilha. Agora, utilizou da MP 927, que caducou até 19 de julho, né? Fez o acordo do banco de horas, aí você pode cumprir o prazo que está na medida provisória 927. Compensar 18 meses, inclusive após o período final do estado de calamidade pública. Desde que você tenha feito esse acordo dentro da vigência da MP 927. Maravilha, professor Fernando. E, inclusive, pessoal, até falando, eu estou acompanhando aqui os comentários, né? A nossa equipe colocou também as redes sociais. Então, nós também postamos aí no YouTube vídeos. Quem não está inscrito, clica no botãozinho para se inscrever. Tem live também no Instagram, vídeos. Então, também entra lá, acompanha a gente no Instagram, porque sempre que sai alguma novidade, vocês são informados, tá certo? Agora, vou trazer mais uma pergunta aqui, professor Fernando, do Edissandro Carvalho, tá? Ele é lá do grupo da Maratona, ele postou para a gente a seguinte pergunta. Olá, gostaria que falassem sobre os 15 dias de atestado médico por Covid-19 e a dedução da GFIP. Quais são as regras? Mudou alguma coisa, professor Fernando? Conta aí para a gente. Acredito que entra na mesma resposta anterior, né, que ele pergunta sobre os 15 dias da dedução, só até 1º de julho de 2020, tá? Porque o artigo 5º da Lei 13.982 não foi prorrogado. Até lá, se a empresa utiliza da GFIP, né, faz essa compensação, o seu próprio sistema de folha, se ele tiver parametrizado, acredito que todos estejam, né? Ele já importa o arquivo para a CFIP com a devida compensação dessa contribuição. Lembrando que GFIP não compensa terceiros, né, professor Paulo? Sim. Tem que tomar cuidado com isso. Há um impedimento, né? Se a gente observar a instrução normativa 1717, você vai verificar, por exemplo, no caso das retenções previdenciários, 11%, né, das notas fiscais, nós vamos ver esse impedimento quando você analisa o artigo 88 da IN 1717. E quando você está falando de créditos de salário maternidade e salário família, esse impedimento está lá no artigo 62 da instrução normativa. Lembrando que aí nós temos o 62A e o 88A que vão tirar essa restrição para o ambiente DCTF Web. Então, no ambiente DCTF Web, eu vou ter uma coluna de débitos, onde eu tenho lá os valores que eu tenho que pagar, e eu tenho uma coluna de créditos. Esses valores se compensam sem restrição de compensação com terceiros. Ô, Paulo, comenta também aquela questão, tem muita gente que não sabe do salário maternidade, do salário família, quando a pessoa não consegue compensar tudo no mês. Pois é, isso é uma má notícia que nós temos aqui, porque no ambiente GFIP, as empresas que têm que pagar o salário maternidade, se as empresas são pequenas, muitas vezes ela não tem débitos para compensar o valor que ela adiantou para a segurada, né, a título de salário maternidade, e ela vai ter direito a deduzir das suas próprias contribuições. Mas se ela não tem contribuições, ela vai acumulando esses créditos e vai jogando para frente na GFIP, né? Se você não conseguiu
compensar na própria GFIP do mês, você usa o campo de compensação das próximas, né? Então, na GFIP está tudo bem, só que no ambiente DCTF Web, aquele crédito de dedução não utilizado no próprio mês, ele só poderá ser objeto de pedido de reembolso, né? Reembolso. Não pode ser compensado nas competências seguintes. Não tem como fazer perde-comp e levar o crédito para frente. Não tem essa possibilidade. Salário família, salário maternidade deve ser utilizado no mês em que houve lá a informação do e-social. Não temos como jogar para frente. Não usou? Pedido de reembolso. E senta e espera, né? E é exatamente isso. Muita gente não tem conhecimento sobre isso, por isso que eu até pedi para você já fortalecer essa informação, porque eu vejo muita gente ainda fazendo errado. Quando a gente dá uma olhada em auditoria, isso é muito comum pegar esses erros, viu? Agora, deixa eu, antes de fazer a próxima pergunta, comentar. Pessoal, a equipe acabou de postar ali o link da carta ao chefe. Então, quem quer participar do Professor Responde, quer pedir ajuda para a empresa e quer uma carta que ajude até com argumentos para você falar com eles, tem um modelinho aqui, clica e pede para o pessoal, eles te mandam para o WhatsApp, tá certo? Agora, vou fazer mais uma perguntinha. Professor Fernando, o professor responde? Vamos, eu queria só pontuar aqui, professora. Carlos Alberto da Silva, ele fala assim, com relação ao testado Covid-19, o professor falou da compensação até 1º/7, mas há um comunicado no site do E-Social falando da compensação até a competência 6 de 2020. Realmente no E-Social, na notícia publicada, ele diz sobre o fim, né, do direito da dedução, que encerrou-se no período de apuração 6 de 2020. A gente leva na contagem a data da publicação da Lei 13.982, do dia 2 de abril. Né? Na contagem do artigo 6º, que é válido por 3 meses, então até dia 1º/7 é a compensação. Professor Paulo, o senhor tem algo a pontuar nesse sentido? Olha, eu não tenho certeza, por isso que eu não gostaria de opinar, mas me parece que houve uma nota técnica falando da não prorrogação. Não teve mesmo, tá? A prorrogação encerrou 1º de julho de 2020. Perfeito. Agora, então, vou puxar mais uma dúvida aqui, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, tá? Deixa eu puxar mais uma dúvida aqui, deixa eu dar uma olhadinha agora. Tem uma aqui da Jéssica, Grupo 50, ela mandou a dúvida aqui o seguinte, ó. Um cliente está insistindo para descontar do empregado os valores referentes à assistência médica e odontológica dos meses que o empregado estava com a suspensão do contrato. Já informei que os benefícios deveriam ser mantidos de acordo com a MP 936 e com a Lei 14.020. O que devo fazer, professor Fernando? Penso uma dúvida que muita gente tem sobre desconto de plano de saúde odontológico no salário do empregado. Vou fazer uma explanação aqui, porque esse assunto é muito interessante e muita gente não sabe. O artigo 462 da CLT, ele diz para nós lá que é ilícito o empregador descontar no salário do empregado, né? Vou pegar até o texto aqui, o artigo 462 da CLT, ele fala assim, ó, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. E aí eu queria chamar a atenção para nós, que tem uma súmula do TST, a súmula 342, tá? Essa súmula do TST, ela diz o seguinte: os descontos salariais efetuados pelo empregador, com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em plano de saúde, assistência odontológica, médico hospitalar, não afronta o artigo 462 da CLT. Antes do empregador fornecer um plano de saúde para o seu colaborador, é muito importante que se tenha um acordo prévio sobre como que vai ficar, por exemplo, o ressarcimento da coparticipação do trabalhador nos meses que ele tiver de férias, de licença maternidade,
de suspensão do contrato de trabalho, como que ficou isso no acordo? O empregado vai ressarcir a empresa? Como que a empresa vai descontar na folha dele, já respondendo a pergunta da nossa querida Jéssica, né? Da Jéssica, do Grupo 50. Não é possível, sendo que está com o contrato suspenso, recebendo o benefício emergencial, ele não tem folha de salário, não vai ser descontado ali. Tem que observar o que ficou acordado, se o empregado vai ressarcir, se essa compensação desses meses de suspensão serão compensadas dos meses seguintes, porque a súmula 342 do TST, claro, ela não afronta o 462, então prevalece muito mais um acordo prévio que o empregador tenha feito com o empregado sobre esses descontos, tá? Tem que ter esse acordo. Isso vale para recibo de férias, isso vale para período de licença maternidade. Tá acordado? Tá disposto lá, súmula 342, artigo 462 da CLT, e aí o empregador faz as compensações posteriores devidas. Maravilha. Eu vi um comentário aqui no chat que me chamou a atenção. Uma pessoa perguntou, e a live não ia falar de CNO? Hoje nós postamos um texto falando sobre CNO, tá certo? E dentro dela veio um link. Hoje o foco da nossa live foi falar isso, essa decisão do STF em relação aí à licença maternidade. O professor Paulo também trouxe aí sobre a questão da necessidade de retificar as GFIPs, e o professor Fernando está respondendo algumas dúvidas dos grupos da Maratona do DP, que nós temos aí mais de 130 grupos, então a gente sempre procura pegar durante essa semana dúvidas que estão sendo postadas lá para trazer aqui. Vou trazer mais uma perguntinha, professor Fernando. Sim, pode trazer. A Kátia, deixa eu ver aqui, Kátia de Souza, do grupo 28, ela perguntou o seguinte: uma dúvida, um empregado tem uma férias vencida, mais 7 meses proporcionais. Ele entra em auxílio-doença e vence o segundo período. Quando ele voltar, é devido o pagamento de férias em dobro, professor? Que é uma questão também muito recorrente, viu? No dia a dia do departamento pessoal. O dobro das férias. Pago ou não? Ele estava afastado, não poderia conceder as férias. Eu vou dar uma dica para vocês, porque o artigo... Uma primeira dica, né, sobre isso. O artigo 135 da CLT, ele diz que a época das férias será a que melhor atendeu os interesses do empregador. Na verdade, o artigo 136. O 135 da CLT diz que a comunicação das férias deve ter participação do empregado com antecedência mínima de 30 dias. Eu sempre oriento e conceda o aviso de férias ao empregado na admissão. Imagina que legal. O empregador concede o aviso de férias na admissão. O empregado já é admitido sabendo quando que vai, né, entrar em gozo de férias. Mas é claro que tem que ter muito cuidado, porque de repente o empregado vai... Olha só aí o que vira isso também. O empregado planeja uma viagem daqui a um ano. Muito cuidado nisso aí. Então, o aviso de férias não necessariamente tem que ser aplicado após o retorno do afastamento. Ele poderia ter sido aplicado antes. Considerando que o empregador tem um lapso temporal aí de cerca de 3 meses, que eu acho que ela disse que ele ficou afastado por 7 meses, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar. Você pode repetir a pergunta? Ela falou o seguinte, o empregado tem uma férias vencidas, mais 7 meses. 7 meses. Ele entrou em auxílio-doença, e durante o auxílio-doença venceu o segundo período. Quando ele voltar, é devido o pagamento das férias em dobro? Faz o exame de retorno ao trabalho, está apto a retornar, concede o aviso de férias de imediato, depois o gozo das férias. Não se fala em dobro, desde que o empregador cumpra exatamente esse critério. Faz o exame de retorno ao trabalho, está apto, concede o aviso de férias, consequentemente o gozo. Por que não se fala em dobra? Porque o empregador ainda tinha um lapso temporal para conceder. O empregado ficou afastado, impossibilitando a empresa de conceder. Agora, se o empregador faz vista grossa e passa desse lapso temporal, aí, súmula 81 do TST, inclusive, diz sobre o pagamento em dobro.
tá? Se ele não respeitar esse prazo. Perfeito? Um ponto que é sempre legal o pessoal tomar cuidado, porque licença maternidade já é diferente. Se você sabe que a mulher está grávida, já é previsto o afastamento. Então, você já tem que conceder antes dela sair. Eu acho que é bacana até comentar isso, né, professor? Porque é diferente do auxílio-doença à licença maternidade. Sim. Como eu digo, se há previsão na CLT de que a antecedência mínima é de 30 dias, concede aviso antes, se for o caso. Certo? Isso mesmo. Maravilha. Professor Paulo, viu mais alguma dúvida que você queira esclarecer, meu amigo? Bom, várias pessoas perguntaram sobre quando que começa a questão dos 5 anos e tal. Então, para resumir, a gente não tem uma data ainda, até porque nós só temos a decisão, não temos a publicação do acórdão. Então, não sabemos exatamente quando, a partir de quando que nós vamos ter direito à não incidência. Mas, como eu falei no início, a dica entre com uma data de segurança, porque aí você assegura que desde já você vai ter aí o seu direito respeitado, uma vez que já foi decidido, agora a Receita querendo protelar ao máximo para não deixar de receber esses valores. E tem uma questão bastante interessante aqui sobre a REINF, como a gente comentou sobre o DARF 5804, a Solange Perim da Silva pergunta, sobre a FD REINF, quem precisa enviar? Esta é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque a REINF foi criada pela Instrução Normativa 1701 de 2017. O artigo 2º vai dizer quem é que está obrigado a entregar a REINF. E quem é que está obrigado? Ora, quem pratica aqueles atos que estão previstos no artigo 2º. Então, a empresa que terceiriza serviço, contrata uma empresa de limpeza, uma empresa de segurança e paga para uma empresa que fez o destaque dos 11% da nota, ela está obrigada a entregar a REINF, certo? Então, aí ela vai dizer assim, mas eu sou do Simples. Não interessa, porque a instrução normativa, ela não faz essa ressalva se você é do Simples, se você é condomínio, se você é isso, se você é aquilo. Ele diz, olha, a pessoa jurídica que contratou os serviços mediante cessão de mão de obra, conforme o artigo tal, artigo 31 da Lei 8.212, deverá entregar a FD REINF. Então, basta que você pratique aqueles atos que você já está obrigado a entregar a REINF. E no mês que você não está, não tem os fatos geradores da REINF, todos eles, você entrega a REINF sem movimento. Certo? Sob pena de vir aquele DARF 5804 bater na sua porta. Já foi um aviso, né, Paulo? Tipo assim. Já foi um aviso. Fica dica, já tem código de multa. E aí é um outro ponto que também no futuro eu acredito que vai ter para o E-Social, né? Sem dúvida, né? Porque, veja, não é porque não tem um DARF que a gente não pode fazer a aplicação das multas genéricas do SPED, né? Então, a REINF não precisaria do DARF específico 5804. Poderia ser feito o auto de infração nos moldes que a gente já tem no SPED normal, né? Com as multas genéricas. Mas aí veio o artigo 2A, explicitando quais são as multas da FD REINF, na Instrução Normativa 1701. Então, ela só tinha o artigo 2. Veio o artigo 2A, falando, olha, a multa é assim, assado, é nesse caso, é nesse outro. Então, primeiro ela veio e colocou as hipóteses de multas específicas da REINF, e depois ela vem e cria o DARF. Então, agora o cenário está completo. Então, eu chamo a atenção para quem negligencia a REINF, né? Acha que não deve entregar, que não... Enfim... Como é social, né? Muitas pessoas perguntam, e a multa? Diz que social acabou, né? É social um sistema digital que faz com que as empresas cumpram o que está na legislação. O artigo 47 da CLT vai falar da multa por empregado sem registro. Então, a gente tem alguns dispositivos que já tem multa, né? Sim.
A própria Instrução Normativa 971, ela vai prever algumas obrigações, aliás, ela vai detalhar as obrigações que já estão previstas no decreto, né? Então, as obrigações previdenciárias que estão embutidas aí nos eventos da REINF, elas têm previsão de aplicação de multa, né? Nós que fizemos lá aquele trabalhinho no SESC, lembra, Elza? Lembro. Então, ali... Oi? 150 alunos, né? Não, eu digo dos contratos. Nós fizemos o trabalho dos contratos lá também. Então, a gente viu, nós revisamos, né, as obrigações que as empresas têm no nível de eventos, né, o S1200, aonde está previsto que nós temos que entregar o S1200, artigo 47, né, da IN 971, você deve fazer a folha, tal, e a própria 971 foi se adaptando para esse ambiente do e-social. Então, já é possível aplicar penalidades. É que, evidentemente, a gente ainda está numa fase de implantação, a Receita, ainda mais com a pandemia agora, está se fazendo vistas grossas em relação a algumas coisas. Mas eu quero ressaltar o seguinte, hoje, a DCTF Web, ela já é muito mais eficiente para criar problemas com o CND do que a GFIP, né? Por exemplo, você entra com o PERDComp Web, você faz uma compensação na DCTF Web, ele começa a restringir a emissão de CND antes do processamento do PERDComp. Você transmitiu um PERDComp, deu inconsistência, já aparece no relatório de situação fiscal, você já não tira CND. Então, antes de você ser intimado a retificar um PERDComp, você já não tem CND. Então, as coisas estão muito ágeis. Então, quem acha que, não, deixa para lá, ninguém vai me autuar, já temos hoje empresas que não tiram CND por problemas de DCTF Web, problemas de e-social, de REINF, que retificou, voltou, gerou inconsistência, gerou falta de pagamento e não tira CND. É isso mesmo, Paulo. Muito importante esse comentário. Pessoal, eu tive uma ideia aqui doideira, né? O que vocês acham de fazermos uma live, tá? Um dia desses, só sobre e-social, FDREINF e DCTF Web. Vocês topam? Estamos aí. Show de bola. Ótimo, excelente ideia. Eu quero, coloca pra gente no chat quem quer essa live exclusiva. Eu tô vendo surgindo muita dúvida de e-social, FDREINF e DCTF Web. Quem quer essa live, coloca aí no chat. Vou dar uma olhadinha aqui o que o pessoal vai dizer. Se vocês quiserem, nós marcamos uma próxima live aí, a gente combina a agenda e tratamos sobre esses assuntos. O que vocês acham? Vamos ver o que o pessoal vai responder aqui pra gente, tá, pessoal? Excelente. Enquanto o pessoal... Enquanto isso, professora, deixa eu complementar aqui sobre a nossa última dúvida do professor aí em relação a esse afastamento e a concessão das férias. A Márcia Moreira pergunta assim, e ao retornar do afastamento, com as férias vencidas, então teria que tirar de imediato? Não teria que avisar 30 dias antes? Foi isso que nós dissemos, olha só, no caso em questão, ela tinha uma férias vencidas e 7 meses proporcionais, então tinha ali ainda um lapso temporal de 3 meses, né? Mais de 3 meses para o empregador conceder. Neste caso, foi imprevisível. O empregado apresentou atestado, ficou doente, incapacitado para o trabalho, impossibilitando o empregador de conceder. Esse mesmo lapso temporal, o empregador utiliza no retorno do empregado imediato. Faz o atestado de retorno, está apto, concede um aviso, porque tem que ter um aviso prévio de 30 dias antes, depois a concessão. Mesmo que já passou, o empregador ainda já tinha né, era de direito do empregador um tempo para conceder ainda as férias. E aí, a Niedja Silva pergunta assim, é uma questão que não é muito relacionada ao que a gente está tratando. Professor, a minha questão é a mesma, porém, o funcionário estava suspenso pela MP 936, as férias venceu, será dobrado? Olha só,
aplicar a suspensão da MP 936, ou Lei 14.020, sabendo que o empregado tem férias a vencer, isso aí já não é o mesmo do que se deparar, né, com o empregado apresentando um atestado. Então, se você, ao invés de conceder a suspensão pela MP 936 ou Lei 14.020, você, para esse empregado, deveria conceder as férias. A partir do momento do término das férias, aí você acorda com o empregado, né, se ele aceitar, a suspensão do contrato de trabalho. Então, no seu caso, considerando aí que, ao invés de conceder as férias que já estava ali para dobrar, o empregador preferiu suspender o contrato pela MP 936, ele cometeu um ato ilícito, tá ensejando aí no pagamento das férias em dobro. É diferente. Ok, a Cristina Marques fala o seguinte: professor, e quem teve serviço prestado por autônomo é obrigado a entregar REINF? Não, não, não. O autônomo, ele é um contribuinte individual e ele é informado no E-Social, evento S1200 e S1210. A diferença é que você vai colocar a categoria do trabalhador, vai colocar lá 701, e aí ele vai entender que é um pagamento autônomo, certo? Ele tem que constar na tua folha mesmo, do E-Social, até conforme artigo 47 da IN 971. Então, veja, não é na REINF, tá? Agora, nós não sabemos como vai ficar a REINF na nova versão, porque lá nós temos o evento R4010, que é evento de pagamentos a pessoas físicas. Pode ser que a gente tenha aí a informação na REINF do imposto de renda, né? Então, em tese, o imposto de renda vai ser informado no próprio E-Social através do evento S1210, né? A retenção do imposto de renda, ela já é permitido saber qual é a retenção quando você entrega o evento S1210. Mas a gente não sabe qual vai ser o alcance do evento R4010. Pode ser que eu tenha lá alguma informação de pagamento à pessoa física. Sabemos que, por exemplo, quando você paga um aluguel à pessoa física e você vai fazer a retenção na fonte, esse evento vai para a REINF, isso aí nós não temos dúvida. Mas quais são todos os eventos que irão para a REINF? Esse já é um problema do próximo layout que vai vir por aí. E aqui eu já vou fazer um gancho, Paulo, e que é muito importante. O trabalhador, o prestador de serviços autônomos, ele tem que ter uma folha de pagamento, e ele tem que ser informado no E-Social, lembre-se disso. Sim. Lembrando ainda que se ele for MEI, aquela categoria de elétrica, hidráulica, manutenção, tudo isso, aí o MEI, nessas categorias, também tem que transitar. Então, não esqueça, o autônomo tem que ter folha de pagamento e a contribuição previdenciária tem que aparecer na folha, lá na CEFIP, e tem que ser informado no E-Social. Então, não esqueçam, meus amores. Então, e esse MEI que você falou paga 20%, né? 20%. Paga a cota patronal de 20%. E você concorda que se ele não transita na folha, muitas vezes não existe o recolhimento, ou seja, você gera um passivo trabalhista, né? Sim. Agora, Paulo... e a autuação da Receita, né? Fala, querido, desculpa, te cortei. E a autuação da Receita, né? Se você não transitou pela folha, você tem aí uma sonegação. Lembra do jardineiro que você sempre conta para nós? É verdade. Eu acho que todo mundo ouviu essa história minha do jardineiro, Paulo. Eu já ouvi várias vezes, né? Porque a gente vai nas apresentações, a gente, né, ouve de novo. É isso aí. Gente, vou contar a história do jardineiro para vocês bem rápido. Fui fazer uma auditoria numa empresa, né? E chegou lá um jardim bonito que só. Nossa, que bonito, né? Depois estão auditando a folha. Daí eu me lembrei do jardineiro. Assim, nossa, aquele jardim tem um jardineiro aqui. Daí procurei na folha, não achei. Daí perguntei para RH. Poxa vida, um jardim bonito, aqui vocês têm jardineiro? Ah, não, Elza, nós temos. Mas eu não achei ele aqui na sua folha. Não, Elza, ele é PJ. Você pode pegar essa nota para dar uma olhadinha?
Adivinha, gente, quando veio a nota? Quando veio a nota, ele era ali um autônomo. E ele constava na folha? Não, meus amigos, não constava. Ou seja, como o nosso amigo Paulo aí comentou, nunca houve aí o recolhimento da contribuição previdenciária, tá certo? Ou seja, não era informado em CEFIP, essa empresa tem um passivo, tá certo? Então, é nesse sentido que é o perigo dos autônomos. Então, dá uma olhadinha se os seus autônomos estão na folha de pagamento. Então, até para contar essa história também, que o auditor fiscal, quando ele vai fazer a auditoria previdenciária, a primeira coisa que ele vai procurar na tua contabilidade é a conta de prestadores de serviço pessoa física. Todo mundo que está lá nessa conta contábil é autônomo, tem que estar na folha. E você acha que está todo mundo lá? Sobre o microempreendedor que presta serviços aí de hidráulica, elétrica, anotem aí, vocês que estão no chat, tem na Instrução Normativa 971, tem a resolução CGSN 140 de 2018. Essa resolução, para quem quer saber sobre prestação de serviço também do MEI, inclusive, artigo 113, tá? Lá diz que a empresa contratante desses serviços do MEI tem que considerar ele como contribuinte, tem que recolher a parte patronal sobre essa prestação de serviço. Artigo 113 da resolução CGSN 140 de 2018. Isso aí, maravilha. Maravilha. Olha, vou aproveitar e pedir, pessoal, coloca o link da carta, né? A Tamires Lessa está pedindo a carta. Então, pessoal, quem deseja conhecer o Professor Responde, né, é realmente dúvidas como essa que a gente tem aqui, ou seja, professores que estão ali em horário comercial, só para ajudar você. Dúvidas de social, dúvidas ali do dia a dia, literalmente, o empregador web, tudo que acontece, eles estão ali para esclarecer, tá certo? Então, aqui embaixo eu pedi para o nosso time colocar novamente o link para vocês, tá? E para a gente encerrar, agradeço muito cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Conta pra gente quem gostou da live e quer uma nova live aí com essas feras. Professor Paulo Gomes, professor Fernando, coloca aí pra gente a live, coloca os temas que vocês querem. E a EB, toda semana, é uma enxurrada de conteúdo, tá? Muito conteúdo aí gratuito para ajudar vocês no dia a dia. E se você precisar, também tem aí, como eu comentei com vocês, o Professor Responde, que é a resposta de imediato. Você não precisa ficar procurando em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook. Tá ali um time de feras que entende e que vai tirar a sua dúvida, tá certo? Quer falar alguma coisa? A sua dúvida com fundamentação legal, tá? Embasamento, a sua dúvida de uma linguagem prática para você conseguir aplicar a teoria na prática, porque a gente sabe que é diferente para quem atua diretamente no departamento pessoal, para conseguir assimilar o que a lei diz, aonde que eu vou aqui, como que eu faço. Então, os professores, essa preocupação que o professor responde, a nossa é essa, que a gente responde como se a gente tivesse querendo receber aquela resposta, tá? Não é simplesmente te citar uma lei e um artigo. E gostaria que vocês não perdessem essa oportunidade de investir em vocês, tá? Porque o professor responde é um investimento que vocês fazem, vocês não vão se arrepender de forma alguma. É isso mesmo, professor Fernando. Professor Paulo, quer falar alguma coisa, meu querido? Eu acho muito, muito interessante o que o Fernando comentou sobre essa questão do suporte. Eu faço suporte há muito tempo, né? Suporte respondendo as perguntas das pessoas, e esse lado que ele colocou, né? De você, não é uma obrigação de você responder, é você realmente querer trazer a pessoa para um outro patamar, mostrando realmente qual é o intuito daquilo, não só a fundamentação legal, qual que é a intenção daquela questão, daquele problema, como resolver, de uma forma não automática, mas assim, com coração, né? Com isso certeza. É importante. Eu tenho feito, por exemplo, serviços virtuais,
onde a gente entra na máquina do contribuinte, né? A gente faz junto com o contribuinte através de ferramentas como o TeamViewer, Ndesk, enfim, essas ferramentas que permitem que a gente vá lá na máquina do sujeito para mostrar para ele, ó, você está fazendo errado aqui, ó. Esse perde de compra que você está transmitindo, ele vai dar erro por conta disso, né? Então, quer dizer, é uma outra forma de você atender as pessoas. Você atende realmente com o coração, né? Com certeza. E o professor responde o que a gente, assim, quando a gente idealizou ele, foi exatamente isso, gente. Né? Vou contar a história. Muita gente, não sei se sabe da história, mas eu estava conversando com a Jéssica, né? Que a Jéssica fala assim, poxa, Jéssica, eu quero criar algo que ajude as pessoas, né? E eu amo a ideia do Uber, né? Porque o Uber é prático que só. Você precisa de uma coisa, já chama o Uber vem, é rápido, é objetivo, né? É um valor bom, é acessível. E aí, a gente começou a discutir e a gente criou o Professor Responde. Na época, ele era ainda em grupo de WhatsApp. Só que aí ele começou a crescer e a gente colocou na plataforma. E é justamente isso. É o professor que trabalha no dia a dia, que sabe a dor do profissional que está ali, ele fala a linguagem, né? Justamente, olha, o empregador está com o web, está com erro, faz isso e isso nesse erro. Poxa, deu esse erro no e-social, verifica tal coisa aí na sua folha, né? Então, é quem sabe no dia a dia, quem tem sangue realmente aí de folhas de pagamento, né? Então, quem quiser conhecer o Professor Responde, tem o link aí, viu, pessoal? Entra, conhece, tenho certeza que vai valer muito a pena. Professor, nós que trabalhamos no departamento pessoal, no departamento fiscal, contábil, nós precisamos ser gestores de informações, a gente precisa ser gestor de departamento pessoal, de E-Social, gestor de FDR-Inf, gestor de DCTF Web. A gente tem que tomar cuidado, estudar, pesquisar, né, discutir, debater, pontuar, buscar meios para que a gente não faça entrega de informações erradas. Os sistemas permitem, não significa que está certo. Os sistemas permitem envio das informações, mas não significa que está certo. Quando você tem um suporte qualificado, né, para te fazer conseguir prestar uma informação correta, você passa a entender o real motivo que você precisa estar ao lado de pessoas também que querem o mesmo que você, avançar, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigada, meus amigos, todos vocês que ficaram aqui conosco. Se você gostou, não se esqueça, dá o like, dá o joinha aí, se inscreve no nosso canal, continue acompanhando a EB e amanhã tem mais live, tá? Amanhã, então, tem essa semana de Tira Dúvidas, tá? Com os nossos professores aí, tirando dúvidas. Então, se você for com dúvida que não foi respondida hoje, entra lá no grupo da Maratona, coloca a sua dúvida, a nossa equipe entra lá, ela pega algumas perguntas justamente para a gente trazer aqui ao vivo e esclarecer, viu? Gratidão, professor Paulo, gratidão, professor Fernando, vocês deram um show, vocês são incríveis. Eu sou grata a Deus, grata a você por fazer parte aí da equipe EB. E a EB é isso, gente. Tem só gente top. Olha essas feras aí, com todos os outros professores que vocês já conhecem. Então, não é um, não. São vários professores aí abrilhantando, trazendo conteúdo e ajudando pessoas em todo o Brasil. É aquela história, né? Que quando eu vi uma história assim, já até compartilhei com o time, não sei se vocês já ouviram. E tinha um fazendeiro que todo ano tinha uma competição de milho. E o que ele fazia? Ele dava as melhores sementes para os vizinhos dele. E sabe por que ele dava, gente? Porque ele falou o seguinte, porque quando vem o vento, né, o pólen, ele vai passando por todo o milharal, ou seja, os milhos dele, né, do milharal dele era cada vez mais bonito. Mas por quê? Porque ele compartilhava coisa boa com os vizinhos. Então é isso. Se você gostou, não esquece de compartilhar essa live com um amigo seu, de ajudar um profissional da área, né, de compartilhar em um grupo de Facebook, de WhatsApp, para continuar ajudando. E se inscreve no canal, se mantém atualizado. Obrigada por vocês ficarem até aqui conosco e que Deus abençoe vocês, sua família.
Eu sempre gosto de trazer uma reflexão, né? Porque tudo vem dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? E toda a honra e toda a glória a Deus. Obrigada, viu, gente? Bom descanso e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.